Boa tarde, pessoal. Vamos todos nos acomodando. Vamos iniciar mais um webinar aqui da Paripasso hoje. É uma honra, um prazer ter vocês hoje aqui acompanhando mais um conteúdo e mais uma vez um conteúdo de extrema importância dentro do segmento agroalimentar. Hoje a gente vai falar de um tema bem importante dentro da indústria. Para quem não tem os olhos muito treinados ao dia a dia, né? Quem não é dentro do segmento pode até não acompanhar, não ter um olhar tão treinado, mas quem está dentro da indústria olha esses detalhes no mínimo, e acaba de fato percebendo e sempre vendo ali os pontos de melhoria e como que funciona essa operação como um todo. O que que a gente vai falar hoje? É do design higiênico, da conformidade à excelência na indústria de alimentos. Antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu quero passar algumas instruções com vocês aqui. Primeira coisa, o nosso chat é liberado, então fiquem à vontade para interagir, mandar perguntas, sugestões, tudo que vocês quiserem mandar e acharem interessante compartilhar, o chat fica aqui disponível abaixo para vocês consultarem aqui nesse botão. Bom, tem aqui também a parte das perguntas. Quem quiser levantar a mão, fazer alguma participação, mandar umas reações, fiquem à vontade. O webinar é feito para vocês, né? A gente está aqui conduzindo, mas a ideia é que vocês participem também, e contribuam com a nossa discussão. E as perguntas direcionadas vocês podem mandar aqui nesse ícone com um ponto de interrogação, que a gente vai de fato depois olhar, fazer, tirar as dúvidas e ir conversando também junto a nosso webinar, certo? Bom, vou parar de compartilhar minha tela aqui, até para a gente conseguir se ver melhor, conseguir trocar uma ideia melhor a respeito. E aí entrar também e entrar um pouco mais nos detalhes com vocês, né, de como que vai funcionar o webinar hoje e onde que a gente vai, de fato, adentrar no assunto, né? Eu quero também chamar aqui a Sabrina para se apresentar. Sabrina hoje, ela já tem uma experiência bem ampla, né, dentro da indústria. Ela trabalha há mais de 24 anos na indústria de alimentos, com experiência em diversos segmentos, apoiando fábricas dentro da América Latina. Mas, melhor do que eu, é a Sabrina própria para comentar um pouquinho da experiência dela, né? Boa tarde, Sabrina. Começando, já eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece e contar um pouco sobre você, sua trajetória e até como você até te levar na CFS. Tá, boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que a Paripasso está me dando, né, de fazer essa parceria, né, esse lado a lado aqui, esse webinar lado a lado, que é um bate-papo que com certeza vai ser super agradável. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Então, boa tarde a todos, né? Então, falar um pouquinho de mim, né? Como você já falou, eu sou engenheira de alimentos e estou aí na estrada já faz mais ou menos 24, 25 anos, né? E ao longo da minha carreira, eu já passei por diversos tipos de indústrias e categorias de produtos, né? Já passei por produtos cárneos, categoria de produtos secos, varejo, enfim, né? Já tive diversos tipos de experiência. E foram realmente quase, acho que mais de 20 anos, inclusive, no chão de fábrica, na indústria, sempre trabalhando na parte de qualidade, na gestão da qualidade, e aí vivendo de perto, né, os desafios reais das fábricas, né? E eu vivi diversos processos de certificação dentro da minha carreira ao longo desses 20 anos. Há 5 anos, então só há 5 anos, e parece que foi ontem, né? Eu entrei na CFS como consultora, e então foi então que eu consegui juntar, né, essas duas coisas que para mim são muito importantes, que é de um lado, né, tudo que eu vivi na prática na indústria e no mundo corporativo, e do outro, todo o conhecimento, o benchmarking que o time global da CFS me trouxe em design higiênico e higienização. E essa combinação, né, me deu uma maturidade, e uma visão, assim, muito mais ampla e muito mais estratégica, especialmente sobre como decisões de projeto e decisões de gestão realmente impactam no negócio. É claro que é, é óbvio falar que a gestão impacta no negócio, mas eu não tinha ideia de como as decisões de projeto tinham impactos técnicos tão importantes no dia a dia, por exemplo, de tópicos tão específicos como qualidade, listéria, salmonela, enfim, esses itens que às vezes até a linguagem é diferente, né? Enfim, então, essa vivência na CFS nesses 5 anos me ajudou a agregar esses dois mundos, né? E trazer uma linguagem, né, muito mais
realista aí para as empresas que a gente presta consultoria. E tem um terceiro elemento, né, nesse bolo todo que me faz ser a profissional que eu sou hoje, né? Que sim, eu sou super apaixonada pelos temas pelo qual eu me dedico, né, que é design higiênico, higienização, mas eu também sou super apaixonada por educação e treinamento. Então, eu descobri que ensinar é algo que me move de verdade, assim. Então, além, dos tópicos de consultoria, né, eu me dedico de verdade, né, a treinamentos, workshops, aulas, né, e eu sempre tento traduzir, né, os temas técnicos de um jeito super leve, sempre trazendo muita lógica, né, e sempre trazendo também os conceitos de um ponto de vista muito aplicável no dia a dia da indústria, né. Então, acho que o que eu faço hoje, para mim, é uma união perfeita, né, entre o conhecer os processos, cuidar das pessoas e ajudar a indústria a evoluir, nos seus propósitos aí. Ótimo, muito bom ouvir essa tua paixão, né, pelo quem trabalha no meio do alimentos é sempre muito apaixonado também pelo que faz, né? A gente aqui acompanha bastante projetos com indústrias, supermercados, produtores, sempre vê a paixão no que faz ali nos olhos das pessoas. E Sabrina, para quem está te ouvindo pela primeira vez, a gente já ouviu um pouquinho da tua trajetória, né, do que você percorreu na trajetória profissional, mas sobre a CFS. Quem é a CFS? Qual que é o papel da empresa hoje na indústria? Então, a CFS, ela é uma empresa de consultoria multinacional americana, né, que faz parte de um grupo muito maior de indústrias. Quem está na indústria possivelmente conhece a Intralox, que é uma empresa que hoje fabrica esteiras modulares plásticas, tá? E por estar dentro desse grupo tão grande, é uma consultoria que está presente aí nos 5 continentes, né? O foco da Cefes é design higiênico e higienização, então não é uma consultoria generalista, né? Mas o olhar da Cefes para esses temas não é só do ponto de vista da limpeza do dia a dia, né? Então, o que a gente trabalha é um olhar para o projeto do equipamento, ou da infraestrutura, ou do fluxo de uma operação, conectando, né, claro, a segurança de alimentos, que é nossa primeira meta, né, digamos assim, com a eficiência operacional e com os resultados de longo prazo, né? Então, acho que assim, o grande diferencial da CFS é justamente essa visão estratégica que os profissionais que fazem parte do nosso time trazem da longa jornada que eles têm na indústria. Então, são todos profissionais que não entraram ontem no ramo, né? Que tiveram longas histórias, têm longos trajetos aí na indústria alimentícia e depois, só depois, então, se tornaram consultores, né? Então, tem experiência, de fato, do dia a dia da indústria, né? Então, a gente não está ali só para aplicar um checklist, ou enviar um relatório e performar ali é, mais um item a ser feito, né? Digamos assim. Nosso papel, de fato, é ajudar a empresa a tomar decisões melhores, né? A gente quer impactar no negócio, né? E que seja um impacto que vai trazer resultado de curto prazo, mas também de longo prazo. Então, enfim, a CFS é uma consultoria de seguro de alimentos que se conecta muito bem, obviamente, com a área da qualidade, mas que também conversa muito bem com os times de engenharia, manutenção, operações e também com a autodireção. Ótimo. Muito bom conhecer também um pouco mais da atuação da CFS, ver que é uma empresa que também está bem ramificada até a nível mundial, né, como você comentou. Agora, Sabrina, entrando um pouco mais já na pauta do nosso webinar, quero entender você e o design higiênico. Como é que você se aprofundou no tema? O que que te motivou a estudar mais a fundo? Então, né, quem é engenheiro de alimentos sabe que na faculdade a gente praticamente não estuda esse tema, né? A gente tem pouquíssimas horas sobre esse tema. Então, quando a gente vai para a indústria, a gente tem uma visão extremamente limitada, né? E a gente muitas vezes não entende que o projeto pode ser de fato a causa raiz dos muitos problemas que a gente vive no dia a dia. Então, ao longo da carreira, você se torna um especialista em reagir a esses problemas. Então, você vai lidando com essas consequências. Então, você é,
monta checklists, cria controles, ajusta a rotina, treina o time, mitiga risco, enfim, né, você vai lidando com os problemas que estão ali embutidos, né, no projeto ruim do equipamento, no projeto ruim da infraestrutura, e você acha que é para isso, né, no final das contas, que você está lá, né? E tudo isso parece muito normal, muito aceitável, né? E as indústrias vão sobrevivendo a isso, né? É, quando eu entrei na CFS, a minha visão mudou completamente, né? Porque eu passei a ver um outro caminho, né? Um caminho muito mais estratégico, né? Que de fato começa lá no projeto e que, quando bem feito, ele soluciona uma série de dores, né? Que a gente lida no dia a dia na indústria. Então, o que hoje me motiva a estudar e a fazer o que eu faço é justamente a minha empatia, porque de fato eu estive lá, né, vestindo aqueles sapatos, então é real, né, empatia real, pelos times operacionais que hoje vivem o dia a dia da indústria, né? Então, quem hoje precisa ficar apagando incêndios porque os projetos são ruins, é, o que eu quero fazer para essas pessoas é alertá-las. Olha, pessoal, vamos trabalhar na causa raiz, e a causa raiz pode estar no seu projeto. Então, como consultora, a minha função é estudar cada vez mais o tema, me aprofundar cada vez mais no tema, para de fato ajudar mais a indústria a melhorar, né, a causa raiz aí de grande parte dos problemas que a gente tem que lidar no dia a dia, né? É isso que Uhum. me anima de verdade aí. Que ótimo, ótimo. Reforçando novamente aquela paixão que traz para o dia a dia de trabalho, né? E aí, antes de você se aprofundar, Sabrina, nesse tema, muitas pessoas que também não têm uma profundidade tão grande a respeito do assunto, às vezes acham que o design higiênico é mais ali, tá tudo no inox, né? Parecendo um espelho, tudo reflexivo, aqueles cantinhos arredondados. Depois de tanto tempo estudando esse tema, como que você consegue definir para a gente o conceito? Eu também tinha essa visão, tá? Eu também achava que design higiênico era aço inox, canto arredondado e, quiçá, ali uma solda melhor, né? Uma soldinha melhor ali e estava tudo resolvido, né? Mas, na verdade, eu vi que o conceito é muito mais amplo, ele vai além da geometria, né? Então, depois de estudar isso por anos, e eu digo anos porque, de fato, eu estou há 5 anos estudando isso e aprendendo com pessoas que já estavam estudando esse tema há muito tempo, então eu dei a sorte também de pegar esse tema mastigado, né, por profissionais que já estavam aí no ramo estudando isso há bastante tempo. Então, o que eu entendo hoje de design higiênico é que ele é muito mais uma forma consciente e proativa de projetar para evitar a contaminação. Então, é pensar no equipamento ou na infraestrutura desde o início. Aí sim, escolhendo materiais mais adequados, garantindo acesso suficiente para limpeza, para inspeção, para manutenção, evitando ao máximo qualquer ponto de acúmulo de sujidade ou formação de biofilme, né? E assegurando que tudo isso seja compatível com as outras necessidades da operação, né? Segurança do trabalho, né? Outras necessidades operacionais do dia a dia e que tudo isso seja sustentável ao longo do tempo. Então, é muito mais complexo, né? E é por isso que de fato, o termo, a gente fala design higiênico e a gente tende a reduzir, né, para desenho, né? Quando, na verdade, a palavra design é projeto, né? E quando a gente pensa em projeto, é de fato sempre algo muito complexo, né? Então, assim, no fundo, é um conceito que conecta projeto, limpeza e o uso real do equipamento no dia a dia, né? Ele tem que ser prático para qualquer propósito que esse equipamento tenha, né? Então, não é só estética, não é só acabamento, é sobre funcionalidade, tá? Então, é muito mais do que realmente aço inox e canto arredondado, né? Infelizmente, só isso não vai resolver as questões funcionais, né, que o equipamento precisa ter no dia a dia de uma indústria.
Perfeito, ótima fala. Até você comentou ali, né? Às vezes é visto como um desenho, não como um projeto, né? Como a importância que tem. Até nessa sua fala eu fiquei refletindo, queria te trazer uma pergunta. Na tua experiência, né, dentro do mercado, o que que ainda é mais subestimado quando a gente fala de design higiênico? Olha, essa pergunta é complicada, porque dependendo do caminho que eu decidi responder ela para você, a lista pode ser completamente diferente. Mas eu vou no lado da funcionalidade que eu estava falando para você. Então, uma das coisas que eu acho que é mais subestimada é a realidade da higienização. Porque assim, no papel tudo funciona, o papel aceita tudo. Então, você descreve um procedimento de higienização e aquilo parece que vai funcionar, né? Mas no turno da limpeza, né, na hora da realidade, o cenário é completamente diferente. E tem um detalhe, nem todo, nem todo dia o cenário é o mesmo, né? Assim, é uma série que vai te surpreender a cada episódio, né? Então, então, assim, nem sempre você vai ter o número ideal de pessoas, nem sempre as pessoas que estão lá, elas são experientes, elas sabem fazer a atividade de maneira exemplar, ou elas foram totalmente treinadas, ou tiveram tempo para ser treinadas. É, nem sempre você tem as ferramentas adequadas para fazer a higienização. É, e muitas vezes você nem tem o tempo previsto, né? O que foi agendado ali, o que estava estipulado para ser o seu tempo de higienização, nem sempre é o que está disponível para você. Ou porque a produção atrasou, ou porque a manutenção precisou fazer uma intervenção no equipamento e reduziu muito o seu tempo de higienização, ou por uma série de outros fatores, ou porque você teve que parar a linha para dar um treinamento, enfim, existem N motivos que podem ter reduzido a sua agenda de higienização. E existem algumas fábricas que levam o tempo de higienização muito a sério, a janela de higienização muito a sério, e falam, não, olha, se atrasou uma hora para entregar para a higienização, nós atrasaremos uma hora para entregar para a produção. Mas a grande maioria não. A grande maioria fala assim, olha, gente, a gente começa a produção no mesmo horário, no mesmo bate-horário, né, de sempre. Então, a higienização é que tem que realmente fazer o milagre acontecer, né? E aí, quando o projeto do equipamento ou da área é mais complicado, ainda é complicado, né? Ou tem muito canto para limpar, a peça é difícil de desmontar, o acesso é ruim, acumula muito. é, Qualquer outra variável que aconteça nesse processo torna, né, essa dificuldade que numa condição normal já não é o ideal, ainda mais crítica, né? E aí, qualquer dificuldade, né, vai se tornar, na verdade, é, um monstro, né? Então, assim, e aí você, por mais que você tenha super boa vontade, né, que seu time esteja com, assim, eu não quero colocar aqui essa questão, né, o time vai fazer com má vontade. Não, o time pode ter boa vontade, mas ele está fazendo uma atividade numa condição é, de guerra, né, digamos assim. Então ele precisa fazer um esforço heróico para que tudo aconteça da melhor maneira. E a chance de falhar é muito grande, né? Então a gente não pode subestimar que variáveis vão acontecer durante a higienização. E que se a gente não tem a condição ideal de projeto, essas condições não ideais vão se tornar muito mais críticas, né? E no final das contas, é o que a gente sempre fala, né? É, se a gente tem hoje equipamentos ruins nas fábricas, equipamentos instalados que não são higiênicos, é porque em algum momento a gente esqueceu que eles precisavam ser limpos, né? E agora, imagina você esquecer que eles precisam ser limpos e ainda esquecer que o turno da limpeza passa por tantas dificuldades, né? Então, acho que é ainda isso que a gente está subestimando demais, assim, que limpar não é fácil, sabe? Que higienizar não é uma tarefa fácil. Perfeito. E isso até nessa tua fala me vê muito que é um encaixar de engrenagens, né? As coisas elas andam junto e o design higiênico ele apoia nesse processo para ter uma fluidez na operação e como você comentou, né? Não ficar com uma hora da minha operação parada porque eu ainda não consegui higienizar o ambiente. Até nessa sua fala
fiquei pensando que não é então só uma conformidade, mas também voltado mais a uma eficiência operacional, né? Tu consegue explorar um pouquinho mais para a gente, explicar um pouquinho mais dos porquês? Exatamente. Eu acho que a gente tem pensado muito em design higiênico como conformidade, até eu acho que o tema tem surgido muito é, em função de que as normas de certificação têm começado a falar nesse tema, têm começado a exigir um pouco mais sobre esse tema é, agora, né, atualmente, mas, de fato, ele é uma questão operacional. Então, quando a gente fala de design higiênico, vem na cabeça, né, que são requisitos que a gente está implementando para cumprir requisitos legais ligados à redução de contaminantes microbiológicos e contaminantes alergênicos. Existe também um ganho com contaminantes físicos que a gente explora pouco, mas que é bem real no meu dia a dia. Eu vejo também bastante ganho em relação à redução de contaminantes físicos, tá? É, então, obviamente, a gente pensa em conformidade. Só que mesmo sem design higiênico, tem muita fábrica supostamente atendendo a esses requisitos legais, né? Se você for pensar, então, tem muita empresa aí que é, né, a gente tá, que está cumprindo os requisitos normativos e regulatórios, então, só que com muito custo, né? Então, são muitos controles implementados, são muitos checklists, são muitas análises, é muito tempo de limpeza, tem muito produto segregado, muito produto reprocessado, ou redireciona o produto para outros mercados que, de repente, aceitam uma condição, né, de um nível de contaminação um pouco maior, ou fazendo muita hora extra, ou então gastando muito tempo analisando causa raiz, para entender por que a contaminação aconteceu, ou porque nunca deixou de acontecer. Então, assim, as empresas elas conseguem atingir o nível de conformidade, mas com muito custo, né, a custas grandes, né? O ponto, né, é que boa parte desse esforço nasce dos projetos mal pensados. Então, quando o equipamento tem muitos pontos de acúmulo, acessos ruins, desmontagens complexas, materiais inadequados, enfim, obter a conformidade é uma luta diária que consome recursos, consome muito tempo, muita gente, muitos insumos, muita energia, muito desperdício, enfim, né? Custa caro, né? Por outro lado, quando o projeto é realmente higiênico, a conformidade em si, ela deixa de ser uma batalha, um esforço, e passa a ser uma consequência natural do processo, né? A não conformidade é que vai ser uma exceção, né? A limpeza vai ser muito mais rápida, o risco de contaminação muito menor, consequentemente, você vai precisar de muito menos controle, a sua operação vai fluir sem tantos problemas de retrabalho, de segregação de produto, né? Então, veja só que o design higiênico não é uma questão de cumprir regra, né? É uma questão de fato de evitar desperdício, de ganhar eficiência, enfim, é de fato muito mais eficiência operacional do que conformidade, porque a conformidade você pode conseguir com muito esforço, mas você consegue, né? Perfeito, ótimo. E até nessa tua fala, Sabrina, ficou claro a demanda que existe em relação a esforço, né, para fazer isso acontecer. Eu, como engenheiro, você também é engenheira, a gente é muito baseado em dados, muitas vezes, para ver o tempo que isso está levando, né? Queria perguntar para ti, se existem hoje dados, estatísticas que mostram o tempo que a indústria realmente fica parada para higienizar? Olha, estatísticas assim oficiais, consolidadas, eu nunca vi, mas até porque acho que cada empresa mede de um jeito e cada caso é um caso. Mas existem padrões, né, que são consistentes. Então, por exemplo, limpezas SIP, né, que são Clean in Place, elas costumam levar aí entre uma hora e meia. Claro, depende muito do circuito. É, indústrias que têm um mix, né, um grande número de SKUs e que precisam trocar, né, de SKUs ao longo do dia. Essa troca de linha leva ali
30 minutos, 40 minutos, 1 hora às vezes, né? Imagina uma empresa que tem que trocar 3, 4 vezes por dia, né? Um SKU. Ela vai perder ali 3, 4 horas por dia fazendo isso. Frigorífico, que eu acho que é uma empresa que está um pouco mais consistente, assim. Os turnos de higienização, eles normalmente duram de 4 a 6 horas. No passado, no meu início de carreira, eles duravam 8 horas. É, e aí eles conseguiram ir reduzindo, né? E como que foi sendo feita essa redução? Não foi pelo design higiênico, né? O que aconteceu é que eles foram colocando muito mais mão de obra para que a atividade fosse feita por mais pessoas e em menor tempo, né? Só que hoje qual é a questão, né? É a dificuldade em conseguir mão de obra, né? Hoje a gente a gente vê todas as indústrias de fato reclamando da falta de disponibilidade de mão de obra, tanto que turnover e falta de mão de obra é uma das questões mais críticas quando eu converso com lideranças dos times de higienização. Sempre é um fator, é uma variável, né? Hoje eu não tenho 10 pessoas no meu time, hoje eu não tenho 5, hoje eu não tenho. E assim, é muito crítico. Então, reduzir tempo hoje através de contratação de mão de obra praticamente é inviável. Então, você tem que partir para uma outra solução, que é o design higiênico, né? É, ó, tem uma pessoa, tem a batedora hoje que teve uma pessoa que até comentou aqui sobre, Tá fazendo cerca de 2 horas. Eu também vi aqui no chat mas como varia, exatamente, tem lugar que leva 10, exato, varia muito mesmo. É, e é isso, né? E espera só um pouquinho que agora minha tela ficou ruim aqui. Eu fui. você quer fechar o Espera só um chat. minuto. Eu deveria ter. Não sei o que eu fiz, mas tudo bem. Peraí. Se for para fechar o bate-papo do chat, nessa barra lateral superior direito tem um X lá, no web na chat. Espera só um minuto. Acho que agora deu certo. Peraí. Ah, agora foi. Desculpa. Foi um Não, problema imagina, técnico aqui. tranquilo. É, varia muito, né? Eu acho que depende do tamanho da empresa, depende da técnica. Tem muita empresa que pede para a gente, por exemplo, que quer rodar mais, né? Fazer corridas é, prolongadas, digamos assim, né? E aí, sem design higiênico, fica praticamente impossível, né? Porque Uhum. você precisa que seu equipamento acumule menos, crie menos biofilme, enfim. Então, se você quer eficiência, você vai ter que investir em design higiênico. Não vai ter jeito, né? Esse é o grande ponto aí, né? Ótimo, não, muito bem explanado. E até entrando um pouco mais a fundo nesses benefícios, Sabrina, você trouxe muito bem agora sobre o tempo, mas pensando um pouco mais na parte de cultura, né, segurança de alimentos, qual que é o impacto de ter bons projetos e bons equipamentos quando a gente está falando de segurança de alimentos na cultura? O impacto é enorme. Bons projetos, de fato, ajudam a mudar o comportamento. E eu vou tentar explicar aqui por quê, né? Primeiro, assim, quando o equipamento é acessível, fácil de limpar, previsível, confiável, né? As equipes conseguem fazer o trabalho certo sem precisar escolher entre fazer rápido e fazer bem, sabe? Então, é aquilo que a gente falou no início. Ah, o turno da higienização é imprevisível, ele sempre tem variáveis ali não ideais acontecendo. Se o equipamento é bom, a escolha fica muito mais certa, né? É muito mais fácil. Eu consigo fazer rápido e eu consigo fazer bem. Eu não tenho que escolher entre fazer rápido e fazer bem, né? Então isso vai diminuir atalho, vai reduzir improviso, aumenta a confiança da equipe, enfim, né? Todos esses pontos. O outro ponto é a questão da motivação. Então, quando a equipe vê que a empresa investe em materiais adequados, ou estruturas, ou equipamentos adequados, ela entende, né? Isso comunica para essa pessoa, primeiro, que segurança de alimentos é prioridade, e segundo, que o trabalho dela é importante para a empresa, né? Então, a empresa está olhando para mim, a empresa está olhando para aquilo que eu faço. Ela vê aquilo que eu faço como algo importante e quer
facilitar esse meu trabalho, né? Ela entende a minha dificuldade e ela investe em equipamentos que facilitam o meu trabalho e melhoram o resultado como um todo, né? E tem uma outra vantagem que eu também acho que é super importante, né? Como projetos também podem reduzir conflitos entre departamentos. Então, por exemplo, quando você tem um projeto ruim, né, um design falho, você tem problemas, e aí cada área tem que defender o que? A sua meta, o seu objetivo, o seu propósito, né? Digamos assim. Então, se a qualidade bloqueia um produto porque está contaminado, a produção fica chateada ou vai querer pressionar para liberar. Se a higienização precisa começar o trabalho né, de higienização, mas a manutenção ainda está atuando no equipamento, isso pode gerar um conflito, né? Se a produção atrasou a entrega da linha para higienização e depois a higienização acaba atrasando para entregar para a produção, isso gera conflito. Então, todos esses resultados ruins, né, essas entregas ruins, elas acabam gerando conflitos entre as áreas, né? Porque ninguém, no final das contas, vai reclamar com o chefe, com a outra direção ou com quem fez o projeto ruim. Às vezes a pessoa nem está mais lá, né? Às vezes o equipamento tem 20 anos, ele está lá e o cara já está em outra, já está fazendo projeto ruim em outra empresa, entendeu? E as pessoas que estão no dia a dia ali é que estão brigando e discutindo e lidando com as consequências. Agora, se você tem projetos bons em que você facilita, né, a entrega é, adequada de cada setor, você começa a criar um ambiente onde o sucesso, né, a entrega adequada é muito mais frequente do que o problema, né? Então, ou seja, tudo muda, né? O clima muda, a cultura muda, né? E por isso que eu digo que o projeto em si é a base de tudo, né? É a base da produção de um produto de qualidade, é, de um processo eficiente, né? De um processo lucrativo, digamos assim, e também, né? De um ambiente produtivo muito mais agradável, né? De um clima organizacional muito melhor, né? Digamos assim. Ótimo. Sabrina, até nesse seu comentário agora, entre as áreas, né, todo mundo participar e todo mundo é impactado de fato, né? Onde a gente cobra um lado mais, o outro vai também precisar se adequar para ajustar e tá todo mundo trabalhando com essa conformidade. Quero entender contigo, quem que deveria estar envolvido nas decisões sobre design higiênico dentro de uma empresa? Realmente as decisões sobre design, sobre projetos, né, nunca precisam ou devem ser responsabilidade de uma área só, né? Então, ele é um tema naturalmente multidisciplinar, como a gente viu anteriormente, né? Então, é, eu digo assim que minimamente a gente precisa envolver a engenharia, obviamente, porque a gente está falando de projeto, né? A qualidade, a manutenção, a operação, a produção em si, né, que é quem vai usar de fato aquela área para o objetivo fim, né, que é a produção, né, e não menos importante, né, mas muitas vezes esquecido, o time da higienização, né, porque o equipamento vai produzir, vai, mas ele precisa ser limpo, né. E aí cada uma dessas áreas vai trazer um ponto de vista que é essencial, assim, todo mundo tem que entender que o ponto de vista do outro é tão importante quanto o seu, né? É muito importante isso. Então, é realmente escutar o outro como se ele estivesse falando a coisa mais importante do mundo, né? Isso é muito importante, saber escutar, né? É, e pensando em decisões de longo prazo. Então, na hora de escolher material, é importante sim considerar os riscos microbiológicos, os riscos químicos, né? Mas também como ele vai reagir, né, com os produtos químicos de limpeza, de higienização, é, qual a compatibilidade dele, se é fácil conseguir uma peça de reposição, enfim, todas as áreas têm que ser escutadas e ouvidas para que manter aquela condição ideal que foi construída seja possível, né? O mesmo vai valer para acesso de limpeza, para o formato das peças, para os pontos de acúmulo, para as interfaces, né?
a questão de motor, por exemplo, às vezes a gente fala assim, quem entende de motor, da parte elétrica, é o pessoal de manutenção e engenharia, nem eu vou me meter. Não, você precisa se meter, né? Porque se esses, se essas, é, se essas partes, né, não forem compatíveis com os produtos de higienização e limpeza, né, logo, logo você vai ter tudo oxidado, pontos de contaminação, pontos de acúmulo, então tudo precisa realmente ser discutido por todo mundo, né? Então, e uma coisa importante, né? Não existe, é bom que todo mundo entenda aqui, não existe equipamento perfeito, tá? Em algum momento, o time vai ter que tomar uma decisão que vai ter prós e contras, tá? Só que quando o time decidir por contras, por alguns contras ali, né? Ou seja, assumir alguns riscos, o time tem que entender que esse risco está sendo assumido por todo mundo, né? Todo mundo do time está assumindo aquele risco e tem que saber que aquele risco vai ter que ser gerenciado de alguma outra maneira, né? Ou e vai trazer talvez, né? Sim, algum tipo de controle administrativo, alguma atividade extra, alguma contratação de mão de obra adicional, né? Alguma rotina que vai ter que ser adicionada ali naquele dia a dia, mas que é importante que todo mundo assuma aquilo junto, mesmo que vai ter ali uma equipe que vai assumir aquilo como tarefa, né? Mas o risco em si precisa ser assumido por todo mundo. Isso é muito importante também, porque realmente a gente vai ter que negociar, né, algumas coisas. Sempre vai ter alguém que vai se beneficiar e alguém que vai ter que ceder. Não vai ter jeito, Perfeito, como tudo na vida, né? A como gente tudo na sempre tem vida. que ir se organizando, flexibilizando. Até você comentou, né, durante a tua fala, pô, vou precisar mexer num motor, né, com o impacto que isso tem na prática, mas quero entender contigo, como que o design higiênico aí influencia no dia a dia de algumas equipes, como por exemplo da operação, da manutenção, da equipe de higienização. Tu consegue explorar um pouco mais? Tá, vou começar pela mais óbvia, que é a higienização, depois a gente fala do restante. É claro, né, em relação ao time de higienização, né, se o equipamento está bem projetado, um acesso adequado, né, com pouco ponto de acúmulo, material compatível, né, a rotina da higienização ela vai ficar muito mais simplificada. Uma vez que ela está simplificada, ela é muito mais, como a gente comentou, é muito mais fácil fazer o certo do que fazer o errado, né? Então a equipe ela pensa muito menos em como burlar um procedimento ou até mesmo na intenção de fazer, de alcançar uma área inalcançável, né? De acessar uma área inacessível. Muitas vezes a equipe corre riscos de segurança, né? Então, até a questão de riscos de segurança, né, acabam sendo mitigados quando você tem um projeto pensado para a higienização, né? Então, quando ela deixa de improvisar, quando ela faz, quando o procedimento é claro, porque o equipamento ele oferece, né, é, um processo simples, né, o trabalho fica muito mais consistente, muito mais padronizado, enfim, com muito menos reprovações pela qualidade, né? Então a rotina fica muito mais simples. E a gente tem que lembrar, né, que o time da higienização geralmente é um time também de pessoas mais simples, né? É uma atividade que deveria ser simples, né? Então, isso facilita muito. Agora, eu vou falar um pouquinho de manutenção, né? A gente, às vezes, eu sempre falo dos meus treinamentos que se tem uma equipe que ganha tanto quanto a higienização, com o design higiênico, é a manutenção. Porque quando a gente fala em acesso, a gente também está falando em acesso para manutenção. Então, se está fácil para a higienização, está fácil para manutenção. Porque o mesmo acesso que a higienização precisa para higienizar, a manutenção precisa para acessar e, enfim, e monitorar e tudo mais, né? Além disso, né, quanto menos tempo a fábrica gasta para higienizar, mais tempo sobra para manutenção preventiva, né? Porque geralmente os cronogramas de manutenção preventiva, todas as fábricas que eu trabalhei na minha vida, tá? O cronograma de manutenção preventiva era um grande problema. Ele sempre estava ali atrasado, com um percentual relativamente grande de coisas por fazer, né? Porque enfim, é preventivo, né? Não quebrou ainda, né? Então, a gente consegue postergar, a gente consegue
né? Eu acho que a manutenção ganha nisso, né? De ganhar tempo para, de fato, poder cumprir seu plano de preventivas, né? Além disso, né? Eu acho que a manutenção também reclama muito que a higienização estraga o equipamento, né? Mas estraga justamente porque ela tem que fazer gambiarras, né? Ela precisa dar o jeitinho dela para conseguir fazer a higienização. Então, se ela não precisar mais dar aquele jeitinho, muito possivelmente a manutenção também não vai ter que fazer tantos reparos em função disso, né? Bom, e aí, se você tem a higienização funcionando bem, a manutenção funcionando bem, obviamente você vai ter a operação com muito mais estabilidade, né? Se a manutenção preventiva está em dia, se a higienização está dando muito menos problema, está sendo muito mais eficiente, quem ganha com tudo isso, obviamente, é a operação, é a produção, né? Então, é, é por isso que eu também falei lá atrás que até reduz as brigas entre as áreas, né? Porque no final das contas, se está todo mundo indo bem, não tem por que ficar brigando, né? Culpando um ou outro pelo resultado ruim, né? Perfeito. É A isso. gente vê muito aqui nos projetos da Paripasso também, claro, em outra ótica, né? Mas essa linha de parar de apagar incêndio e agir de uma maneira preventiva, né? Com um ambiente organizado que favoreça isso também acontecer, né? E até, Sabrina, uma ponta que você comentou antes, eu não quis puxar essa linha porque a gente estava seguindo uma outra linha de raciocínio. Você comentou que os projetos hoje vocês veem cenários diferentes, né? Isso me despertou aqui também uma curiosidade. Como que a gente faz para aplicar o design higiênico hoje, tanto em projetos novos quanto em instalações antigas que já estão rodando? Como que a gente prioriza? O que que vocês olham para fazer primeiro? É, na verdade, são duas situações bem diferentes. É claro que existem alguns pontos comuns entre eles, mas são situações diferentes. Eu vou começar por projetos novos, que é um caminho mais óbvio, depois a gente vai para as plantas mais antigas. Bom, primeira coisa, aí vale para os dois, tá? Ninguém vai fazer nada sozinho, como a gente já falou. Então, primeiro passo em ambas as situações é formar um time de pessoas, um time multidisciplinar, de pessoas que tenham conhecimento em design higiênico, tá? Ah, precisa ter, Sabrina, conhecimento? Precisa, tá? Porque assim, hoje, muitas das discussões que acontecem em projetos, né, acontecem porque as pessoas não entendem o propósito do design higiênico, tá? Com o treino, depois que eu vim, né, que eu entrei para a CFS e que a gente começou a dar treinamento para times multidisciplinares, foi que a gente começou a entender é, como a engenharia não tem a visão do que a qualidade passa, e como a qualidade não tem a visão do que a engenharia passa, o que a manutenção passa. E é muito interessante que no final das turmas de treinamento, eles saem assim, com uma maturidade, com uma empatia sobre a outra área muito diferente, assim. Então, tem que ter uma noçãozinha assim, gente. Não basta ser o seu time da ESA ou o time de APPCC, né? Não sei como vocês chamam aí, que conhece sobre segurança de alimentos, mas não conhece sobre design higiênico. É importante conhecer, tá? Bom, forma o time. Ah, e aí, vou partir para o projeto? Não, tá? Não parta para o projeto. Tente entender os riscos do seu processo. Por quê? Porque eu lembro que quando eu aprendi sobre a PPCC, há 20 anos atrás, ou mais de 20 anos, a minha professora falava assim: o plano de APPCC é processo, produto específico. E o design higiênico é um pouco isso também. É mais ou menos isso, é processo, produto específico. Por quê? Não dá para pegar uma especificação genérica, dar Ctrl+C, Ctrl+V e falar assim, olha, use essa especificação para todos os produtos, porque e aí você vai acertar com todo mundo. Não, não vai funcionar. Sabe, a especificação de uma fábrica de hambúrguer é diferente de uma especificação de uma fábrica de pão. Sabe, que é diferente de uma especificação de uma fábrica de alface. E na fábrica de pão, você vai ter especificações diferentes, onde você bate a massa e onde você empacota o produto. É diferente, tá? Então, assim, tente entender o processo do produto e coloque ali quais são as premissas. Então, quais os riscos associados ao seu produto?
como você vai higienizar aquele equipamento, que produto químico que você utiliza naquele equipamento, que riscos existem naquele ambiente, né? O que acontece naquele ambiente, quais são as operações que acontecem naquele ambiente, liste de fato o que acontece e tente entender então quais são os riscos e os critérios aceitáveis e não aceitáveis para aquela situação. A partir do momento que você fez essa lista, aí sim você vai fazer o quê? Transformar isso em uma especificação, tá? Que aí vai ser específica para processo e produto específico, né? Para o seu projeto, para aquele projeto, tá? E aí, acabou o seu trabalho? Você vai entregar essa especificação para o fabricante de equipamento e vai receber o equipamento na sua fábrica e acabou? Não, né? Claro que não. Por quê? Você escreveu lá na sua especificação que a solda precisa ser sanitária. Será que durante a fabricação ele fez a solda sanitária, por exemplo, né? Ou será que ele realmente entendeu tudo que você queria? Quando você falou assim, o eixo motor do transportador precisa ser acessível para a limpeza. Será que de fato a maneira como ele está pensando em dar acesso ao eixo motor é a maneira que a sua manutenção gostaria que fosse dado acesso? Ou será que é legal participar do projeto, do desenho em si? Aí eu estou falando desenho, desenho mesmo, né? Ir lá para o AutoCAD, enfim. Né? Mesmo que você não seja especialista ou nem saiba mexer nesse tipo de software, é, acho que a gente tem que saber fazer as perguntas corretas, né? Ah, como que é esse acesso? Como que isso desmonta? Qual que é a distância entre essa parte e essa parte? Enfim, faça perguntas ainda no papel, porque ali a mudança é zero, custo zero de mudança, né? Durante a fabricação, vale a pena sim fazer algumas revisões, se for possível, tá? Para ver se realmente ele está aplicando as premissas que foram designadas pela especificação, tá? E aí sim, aí todos os testes, né, de fábrica, os FATs, os SATs, né? E aí tudo que a gente já faz de teste em relação a equipamentos. Então, é sempre importante que esse time siga por todos os passos, tá? Então, isso para equipamento novo, né? E não aceite mais, pessoal, não aceitem é, equipamentos novos, projetos novos na sua fábrica que não tenham passado por um crivo de design higiênico, porque esse equipamento vai chegar na sua fábrica e vai ficar no mínimo 20 anos ali. Então, qual a sua próxima chance, né, de fazer um bom equipamento, né? Naquela linha, naquele produto, daqui a 20 anos, não, a chance é agora. Então, não aceite, não deixe para depois, né? Porque senão você vai ter o próximo problema, né? Que é a próxima parte da resposta. E o equipamento já está lá, não tem design higiênico, é um equipamento antigo, e eu gostaria de executar, fazer alguma mudança, fazer alguma melhoria, tá? Nesse caso, a minha resposta é: não se desespere e vá devagar e vá por partes. Por quê? Para que você tenha chance de sucesso, boas chances de sucesso, né? Então, depois que você formou o time, primeira coisa que eu recomendo é que você escolha uma linha, um equipamento, uma área piloto, enfim, né? E como que você vai fazer essa escolha? É, Você vai escolher através de um KPI, então assim, um KPI. Eu vou ver um KPI lá que é muito importante para minha empresa e que possa ser influenciado pelo design higiênico e vou escolher essa linha ou esse equipamento. Tem muito downtime, ou o resultado de swab está muito ruim, ou eu tenho muitos históricos de desvio, ou um outro ponto, assim, um outro viés de escolha é: essa linha tem um projeto para acontecer o ano que vem, e eu quero que o próximo projeto já saia né, com design higiênico. E aí também você pode aplicar é, essa técnica nessa linha aí, que tem um projeto futuro. Ou seja, você sabe que vai ter investimento. Se você vai ter capital, poxa, que legal. Então eu já vou encontrar os problemas, porque eu sei que
recurso eu vou ter no futuro, né? Então pode ser uma saída também, tá? Faça um diagnóstico, né? Então você vai fazer um diagnóstico como? Usando um checklist. Depois a gente vai compartilhar aí alguns checklists que vocês podem usar para isso, tá? Use um checklist, faça um diagnóstico. E aí, supondo, né, que você, nesse seu diagnóstico, você encontre ali 50 itens de melhoria. Não sei, estou chutando aqui. A minha sugestão é que você não saia solucionando os 50 itens. Que você selecione 10 itens muito importantes e cumpra com esses 10 itens muito importantes. Por quê? Porque, de novo, porque eu não quero que você fade ao fracasso, né? Se a gente abrir 50 OS para manutenção, a chance dessas 50 OS serem cumpridas é pequena, né? Elas vão cair lá no meio de mais 200 que já estão abertas. Dessas 50, sem priorização nenhuma, pode ser que eles resolvam 10, mas as 10 menos importantes, e de repente as 10 mais importantes não serão resolvidas, por exemplo. E o projeto vai ter pouco impacto, baixa resolução, você não vai conseguir vender essa iniciativa como algo que deu certo, né? E possivelmente você vai passar uma imagem muito negativa dessa sua iniciativa. Então, a ideia é faça de uma forma que você possa passar o resultado positivo, tá? Então, dos 50 itens, prioriza 10, cumpra com esses 10, realmente rastreie, faça a coisa acontecer, né? Execute, meça os seus avanços, né? E aí parta para mais para outra linha piloto e siga aí com a melhoria contínua. Então, essas são as duas maneiras, as melhores maneiras aí de implementar o design higiênico na sua fábrica, tá? Mas sem desespero, porque você já está lá, assim, a sua fábrica já está aí produzindo e você já está mitigando os riscos de alguma forma. Com muito esforço, sim, mas você já criou mecanismos, possivelmente você já criou mecanismos para mitigar não, né? Mas para controlar, para segurar aí todos os riscos que estão associados ao projeto. O que você quer agora é baixar esse nível de esforço através do design higiênico, mas tem que ir devagar. Perfeito, ótimo. O pessoal que está acompanhando aí já pegou as dicas, que já tem a planta rodando há muitos anos de os ajustes a fazer. Indo agora para a reta final, Sabrina, eu quero trazer uma pergunta mais de encerramento aqui contigo, entender qual que é o futuro do design higiênico, o que que você vê acontecendo para os próximos anos. Então, você sabe que eu me peguei pensando esses dias nessa questão, e eu penso o futuro do design higiênico muito como o que aconteceu com o bem-estar animal algum tempo atrás. Então, como vocês sabem, eu tenho 25 anos de estrada e eu peguei o início do bem-estar animal. É, eu trabalhava em frigorífico nessa época, né? E naquela época, o bem-estar animal era meio que uma coisa, nice to have. Ah, legal ter, né? Que bom que você tem. Eu comecei a pegar na época que McDonald's começou a fazer auditoria, começou a querer que o bem-estar animal fosse obrigatório. É, mas se você for pensar bem, no início, era muita coisa, era assim, gente, isso daí é só uma coisa legal de ter. É, quando entendeu-se que trazia resultado financeiro, né? Quando o pessoal começou a entender que reduzia perdas é, gigantescas, de forma gigantesca, né? 50%, enfim, tinha dados ali que se falava na época, é, que eram muito lucrativos, né? Ele passou a ser uma prerrogativa, né? E hoje em dia, praticamente, os grandes frigoríficos não operam sem bem-estar animal, né? Por quê? Porque é todo mundo bonzinho? Não, a gente tem que ser realista, porque traz resultado, né?
Eu vejo o design higiênico mais ou menos assim. Hoje as pessoas falam assim, ah, legal, nossa, que legal, nossa, é uma empresa que pensa no futuro, uma empresa que está na vanguarda. Ah, muito, muito interessante. Olha só que, né? Mas assim, eu não vejo ainda, mas as pessoas ainda veem muito como custo. Ah, mas é caro, mas vai dar muito trabalho, né? Mas a gente está se virando bem sem, né? Mas eu vejo que é uma questão de tempo para cair a ficha, sabe? Para ter essa virada de que design higiênico vai ser uma prerrogativa. Sem design higiênico, a empresa de alimentos não opera, né? Sem design higiênico, eu não aceito um equipamento dentro da minha empresa. Por quê? Porque ele, de fato, ele realmente traz resultados financeiros, né? E então eu, eu vejo que em muito pouco tempo a ficha vai cair, né? E a gente vai passar, a gente já tem o apoio das certificadoras, né? Mas acho que a gente vai passar a ter o apoio global de grandes marcas também, grandes, né? Tipo McDonald's, enfim, vão passar a exigir isso, a exigir esse tipo de coisa dos seus clientes. Eu já vejo grandes empresas exigindo isso dos seus fornecedores de equipamentos, de fabricantes de equipamento, tá? Tem muito fabricante de equipamento que procura a gente porque o seu cliente já passou a exigir dele e ele não sabe por onde começar, né? Então, eu acho que é uma questão de pouquíssimo tempo para que se torne uma prerrogativa, algo assim, de base mesmo, sabe? É isso que eu vejo. Ótimo. Bom, muito bom saber dessa tua perspectiva também, ouvir, né, da tua experiência e da tua visão de futuro. Agora a gente indo já pro encerramento, Sabrina, eu vi que tem até algumas perguntas no chat e na área de perguntas tem uma aqui também. Eu Tá. vou trazer para ti essa pergunta. Não vai dar tempo para a gente responder todos, infelizmente. Por mim, a gente ficaria aqui, estenderia o papo até umas 6 horas, mas até mesmo para cumprir a agenda aqui com o pessoal, né? Todo mundo acaba parando um pouco do dia a dia de trabalho para acompanhar a gente. Eu vou trazer a pergunta da Janice. A Janice Gebert trouxe aqui na área de perguntas que hoje um dos grandes desafios da indústria é a higienização dos equipamentos e instalações, com baixo consumo de água. Nesse sentido, equipamentos antigos podem atender essa nova realidade ou terá um novo modelo de equipamentos para que uma higienização a seco, por exemplo, garanta a inocuidade dos alimentos? Então, como eu disse, assim, na verdade, a gente vai precisar. Cada equipamento é equipamento. Quando você diz equipamentos antigos, é muito difícil generalizar, né? Como eu não sei que equipamento antigo exatamente você está me dizendo ou descrevendo, né? Eu acho que existem questões legais em que em algum momento, a gente vai precisar assumir que não dá mais, como, por exemplo, o uso de aço carbono, enfim, questões de materiais mesmo que hoje a gente até é, insiste, né, em usar contra a legislação e a gente vai é, seguindo a nossa vida dessa maneira. E aí eu acho que um belo dia isso de fato vai se encerrar, vai se acabar, ou a gente insere na legislação, como foi o caso que aconteceu recentemente, como quando a Anvisa liberou o uso de ácido carbono para alguns tipos de processos, ou a gente de fato altera isso na nossa vida, e aí esses equipamentos antigos saem das nossas fábricas, nesse sentido. Agora, existem equipamentos antigos que podem ser modificados, né? E aí a gente precisa entender se vale a pena ou não, se esse investimento teria retorno ou não, ou se seria o caso realmente de esperar essa vida útil desse equipamento, é, enfim, né, finalizar e aí substituir por um outro que seja de fato um equipamento higiênico. Cada caso é um caso, né? O design higiênico, às vezes as pessoas me perguntam assim, existe um equipamento que eu possa reprovar, assim, olha, esse equipamento está reprovado? Eu falei assim, ele vai estar reprovado se ele não atende à legislação e se ele realmente não puder ser limpo. Assim, olha, esse equipamento eu não consigo limpar. Existem alguns casos em que isso realmente acontece. Por outro lado, se esse equipamento pode ser limpo, é, porém o esforço é muito grande,
Quem vai decidir se ele é aceitável ou não é a empresa. Ciente de que, ao assumir um equipamento desse, ela precisa assumir todo o esforço por trás, é, desse risco assumido. Não sei se eu respondi, mas é porque a pergunta é muito genérica, né? Mas, enfim, se ela quiser ser mais específica também. Não, para mim ficou claro. O pessoal também acho que interagiu ali no chat, foi trazendo mais pontos de vista, né? Bom, acho que a gente está indo para a nossa reta final aqui do webinar hoje. Agradecer a Sabrina, pessoal que acompanha a gente, pessoal que mandou as perguntas, a gente vai trazer as respostas depois para vocês também. A ideia é continuar esse bate-papo. A gente fomentou, né? Iniciou essa conversa, mas com certeza tem papo aqui para mais de hora, né? Tanto que você se especializou na área, o assunto é interminável no final das contas, né, Sabrina? Bom, Sabrina, quer deixar tua mensagem para o pessoal, uma despedida? Eu queria, sim, primeiramente eu queria agradecer o pessoal, que esteve por aqui. Segundo, dizer que eu estou sempre disponível no LinkedIn. Então, assim, me chamem lá no inbox que eu sempre respondo, tá? Eu estou sempre disponível. O ano que vem a CFS está trazendo novidades, então acho que algumas pessoas já conhecem ou já ouviram falar do nosso treinamento em design higiênico. Mas o ano que vem a gente vai trazer uma novidade, que é o nosso treinamento em higienização, no mesmo formato do nosso treinamento em design higiênico, um treinamento de 3 dias, presencial, é, super mão na massa também. Então, fiquem aí de olho nas nossas redes sociais, entrem no nosso site, ou simplesmente me perguntem que eu conto tudo para vocês, tá bom? É, Estamos a um mês do Natal, então, caso eu não fale com algum de vocês até lá, então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e espero que 2026 seja um ano grandioso para todos vocês. Ótimo. Obrigado, Sabrina. Obrigado mais uma vez pela participação, pela dedicação do teu tempo, compartilhar um pouco aqui da tua experiência com a gente. Eu aqui, em nome da Paripaz, também quero agradecer todo mundo que participou. Não consegui acompanhar o chat o tempo inteiro, mas vi que tem clientes, tem parceiros, e até linkando muito essa parte do design higiênico, vai muito também em linha com o trabalho que a Paripaz faz, claro, trazendo processos de maneira organizadas para ter eficiência operacional no final do dia. É o que a gente faz muito na digitalização desses processos e que também você trouxe aqui hoje do design higiênico que acaba trazendo de benefícios, né? Sentir uma relação muito forte entre as duas Existe, partes. existe sim, com certeza. Muito Bom, obrigada. eu agradeço também, Sabrina, mais uma vez, pessoal. Uma boa tarde para vocês, um bom resto de semana. Precisando, a Sabrina está à disposição, eu estou à disposição, estamos por aqui para atender vocês. Um abraço, até Tchau, mais. tchau, pessoal.